Graça e paz, amada Igreja Batista da Vitória, é com grande alegria que nós estamos retornando a mais um vídeo neste domingo de EBD, da EBD em Família. Nós estamos voltando a mais um estudo bíblico e quero dizer que esse estudo bíblico de hoje ele é único. Nós temos esse tema nesse domingo de EBD, mas nos outros domingos teremos outras temáticas. Eu estou muito feliz em poder retornar aqui, poder mais uma vez usar a palavra de Deus para entrar na sua casa e para que esse estudo venha dar a você não somente o conforto, o consolo, mas também o ensino, a instrução. O nosso desejo é que esse estudo bíblico possa direcionar os seus passos, fundamentar a sua fé e fortificá-la e fazer com que você cresça em graça e conhecimento em Jesus. Nós vamos nessa manhã de domingo poder estar assim falando um pouco acerca de uma temática fundamental. Nós nas semanas passadas, nesse período de isolamento, nós falamos sobre o fruto do Espírito Santo. Falamos sobre as qualidades que Deus quer que o povo de Deus demonstre na sua conduta, na sua vida aqui na terra. E falamos sobre que esse fruto do Espírito, ele é importantíssimo para a formação e para também o condicionamento espiritual do caráter cristão. E agora, nesse dia, nós vamos estar falando sobre Jesus ensina acerca do Espírito Santo. Nós vamos aprender, à luz do Evangelho de João, o apóstolo do amor, como Jesus trata a questão do Espírito Santo, como Jesus ele prepara os discípulos para a vinda do Espírito Santo. Jesus explica como o Espírito Santo atuaria na vida dos discípulos e, por conseguinte, na vida também da igreja dele na terra. Então é fundamental porque poucas pessoas já puderam dar um estudo desse tipo que pudesse assim formatar um estudo que estivesse só no Evangelho de João e Jesus tratando desse tema, porque muitos falam do Espírito Santo e usam vários textos da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, mas nós vamos aqui só nos prender à ação de Jesus acerca do Espírito Santo. Jesus vai mostrar o real sentido da ação do Espírito Santo na terra. Jesus vai estar mostrando no Evangelho de João como o Espírito Santo atua na vida daquele que um dia entrega a sua vida a Ele. Então eu gostaria que você pudesse nesse momento chamar os seus familiares, pegar a sua Bíblia e sentadinho aí abri-la no Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 15 a 18 e João 14, 26. Mas nós vamos ter outros textos para podermos estar passeando e viajando na palavra de Deus. Mas nós vamos orar nesse momento. Vamos falar com Deus agora? Nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Senhor Deus, nós estamos na Tua santa e augusta presença, felizes por poder mais uma vez estar ministrando a Tua palavra ao coração dos nossos queridos e amados irmãos em Cristo da Igreja Batista da Vitória e os nossos queridos amigos, irmãos de outras igrejas que nos acompanham através do Facebook e através também do YouTube. Eu venho nesse momento entregar nas Tuas mãos a vida de cada servo Teu, de cada amigo ouvinte, que possa nesse momento crescer, que possa conhecer a Tua vontade através desse estudo. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo nos prepare para ouvir aquilo que é necessário e importante para a mudança da nossa vida. Abençoe a Tua igreja espalhada nas casas, abençoe, Senhor Deus, as famílias, as crianças, os idosos, os casais, para que neste dia possa haver cada vez mais desejo de crescer na Tua palavra e na vida espiritual. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pois vamos nesse momento então abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, nesse momento, no Evangelho de João capítulo 14, versículo 15, Jesus promete o Espírito Santo. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai,
e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E também o capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então aqui nós temos as palavras de Jesus, que estava nesse momento com os discípulos, e o apóstolo João, ele procura narrar de forma clara qual era assim o envolvimento de Jesus. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele manifestou os seus milagres, os seus ensinos, e disse aos discípulos que, como o texto mesmo falou, que eles não ficariam órfãos, não haverá orfandade para os discípulos. Mas Jesus não poderia ficar na terra. A diferença de Jesus para o Espírito Santo na ação no mundo é que Jesus ele estaria estabelecido apenas em um lugar em Jerusalém, em um lugar em Samaria, em um lugar especificamente. Jesus não poderia estar em todos os lugares. Já o Espírito Santo é a presença de Deus em nossas vidas através do Espírito Santo. E com isso o Espírito Santo poderia estar totalmente espalhado nos corações das pessoas e também no mundo inteiro. Então era necessário que se cumprisse como também promessa bíblica do Antigo Testamento, que o Espírito Santo ele também viesse. Mas para isso Jesus tinha que partir. Para isso Jesus tinha que ir para o cenário celestial, para que o Espírito Santo desse assim então a sequência da evangelização da palavra através da vida dos discípulos. Mas é interessante observarmos que quando nós olhamos para a ação do Espírito Santo no Evangelho de João, ficamos a nos perguntar sobre o Espírito Santo, que esse estudo, Jesus quer deixar claro a atuação dele na vida dos discípulos e, por extensão, na vida da igreja hoje, na vida daqueles que se arrependem dos seus pecados. E também Jesus mostrou que o envio do Espírito Santo no coração das pessoas era para estabelecer o reino de Deus na vida delas e para que desse a elas também a condição de poderem então se arrepender dos seus pecados e para a partir daí ter os seus nomes escritos no livro da vida. E uma outra coisa importantíssima que Jesus, com respeito acerca do Espírito Santo, o Espírito Santo é a própria presença de Deus conosco, em todos os cristãos. Ele nos ajuda a viver conforme a vontade de Deus e edificar a igreja de Cristo na terra. Então, pela fé, podemos nos encher do poder do Espírito a cada dia. É fundamental. Eu fico imaginando se nós simplesmente falássemos que somos de Jesus, tivéssemos uma Bíblia na mão e não tivesse o auxílio, a consolação, a ajuda do Espírito Santo. Nós teríamos aí um planeta Terra totalmente caótico, teríamos aí muitas desgraças, porque o Espírito Santo neutraliza a ação do mal na vida das pessoas, na vida do mundo e principalmente na vida dos cristãos. Então, o Espírito Santo, ele dá o equilíbrio da vida espiritual na humanidade. Por isso é fundamental entendermos aí qual o objetivo. Mas eu quero dizer para você uma coisa, porque a importância, o Espírito Santo, se nós formos tratar acerca da ação do Espírito Santo, eu gostaria que você pudesse prestar atenção que como era a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, nos Evangelhos e também até hoje. Observe bem que nós temos três aspectos importantes. No Antigo Testamento, a ação do Espírito no Antigo Testamento observe bem
que o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele não tinha uma ação contínua. A pessoa central no Antigo Testamento, na história do povo de Israel, nos patriarcas, nos juízes, na criação do mundo, era uma ação da teocracia, é uma ação de Deus diretamente com o povo de Israel. Nós não encontramos, assim, costumeiramente, o Espírito Santo. Vamos encontrar o Espírito de Deus, mas a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela era uma ação específica, ela era uma ação que visava usar um personagem bíblico. Vamos dar o exemplo de um Abraão, de um Moisés, de Jefté, de Gideão, de um profeta Isaías, de um outro profeta ou outra mulher bíblica. Ele vinha, o Espírito Santo vinha sobre esta pessoa para usá-la para uma determinada missão e função ali no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha, eu coloquei ação, vamos colocar aqui do Espírito. No Antigo Testamento, ele aqui vinha sobre alguém. Ele vinha sobre uma pessoa. E nós temos um outro exemplo do Espírito Santo agindo, então, nos Evangelhos. Nos Evangelhos, nós vamos encontrar uma pessoa central ali, é a pessoa de Jesus. Mas, de vez em quando, você vai encontrar o Espírito conduzindo Jesus ao deserto, você vai encontrar uma citação do Espírito no batismo de Jesus. Em algumas situações, você vai encontrar o Espírito agindo em um determinado momento, mas a pessoa central, a ação, o Espírito, na pessoa de Jesus, Quer dizer, através daquilo que Jesus fazia, o Espírito Santo ele era o coadjuvante, ele fazia parte do ministério de Jesus, dando o suporte para alguns momentos. Mas a estrela ali, quem deveria estar aparecendo, era a pessoa de Jesus. E aí, em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo, então, ele agiu diretamente já a partir do momento no Pentecostes, até hoje. Nós temos aqui o Pentecostes, até hoje. Aí nós vamos entender de que forma. No momento em que Jesus disse aos discípulos, no finalzinho do Evangelho de Lucas, vamos encontrar que Jesus disse: olha, vocês devem ficar me aguardando até que do alto vocês sejam revestidos. E logo depois disso, essa promessa ela se cumpriu justamente em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio de forma definitiva no momento do Pentecostes, na festa chamada Quinquagésima, que era a festa da colheita, e dali o Espírito Santo então veio de forma definitiva, dando assim agora o seguimento ao cristianismo. Então, a partir daquele momento, do Pentecostes até hoje, nós temos uma ação contínua, presencial, no que diz respeito sobrenatural, mas presente constantemente na nossa vida, do Espírito Santo, apontando sempre para o Calvário, apontando sempre para a ressurreição,
apontando sempre para os ensinos de Jesus e nos fazendo lembrar, nos fazendo guardar, nos guiando, nos dando suporte, nos capacitando, fazendo as pessoas, levando as pessoas a crerem em Jesus. Essa é a função. Eu quis passar isso nessa introdução para nós entendermos como o Espírito Santo fica em todo momento da história, porque às vezes não se fala disso e também não se ensina isso. Por isso que eu estou falando bem rápido para você. Pode ser que a gente faça um estudo específico só disso. Eu vou apagar aqui para a gente dar sequência, né, nessa parte. E gostaria de dizer também, nesse momento, que Jesus, quando ensina acerca do Espírito Santo, ele mostra aí o poder regenerador do Espírito que veio sobre os discípulos antes da ascensão de Jesus. Esse também é um texto que quase as pessoas, os estudiosos, os pastores, não usam ou não ensinam acerca dele. Mas é importante que a gente observe ali no capítulo 20 de João. No capítulo 20 de João, Jesus aparece aos seus discípulos. Observe bem a narrativa. A gente precisa sempre respeitar o contexto de que está sendo escrito o texto. Não ler apenas um versículo isolado, tirando ele do seu contexto. Observe bem que diz assim, capítulo 20, verso 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, e chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. E aí ele diz no verso 22, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então aqui nós encontramos a narrativa da ressurreição de Jesus, mas dizendo também aos discípulos a importância do aspecto missiológico, das responsabilidades e que eles tinham de evangelizar e também de pregar o Evangelho. E com isso, ele diz aqui no versículo 22, que o objetivo aqui de Jesus, talvez Jesus tenha revestido os discípulos com o Espírito Santo de uma maneira especial, com uma antecipação daquilo que todos os crentes deveriam experimentar a partir do Pentecostes. Então, os discípulos tiveram uma experimentação, tiveram um momento, um prelúdio daquilo que aconteceria da descida definitiva do Espírito Santo no Pentecostes, capítulo 2. Para fazer a obra de Deus, precisamos então da orientação e do poder do Espírito Santo. Devemos evitar tentar fazer a obra de Deus com a nossa própria força. Naquele momento, Jesus estava tentando mostrar para os discípulos, para que eles fossem, para que eles tivessem o ID, para que eles fossem usados, eles precisariam do Espírito Santo. Então essa aí é uma forma de nós entendermos. E é interessante que é como se fosse o fôlego da vida que Deus deu lá no Jardim do Éden, e ali Jesus estava dando fôlego ali para eles, da vida espiritual. O sopro veio, o poder para fazer a vontade de Deus. Então isso significa que naquele momento podemos chamar de um poder regenerador do Espírito que veio na vida dos discípulos antes da ascensão de Jesus. A partir daí, nós temos aqui uma outra coisa. Ele foi derramado a todos os crentes em Pentecostes, logo depois. Mas o que nós vamos tratar justamente é o que Jesus trata acerca do Espírito Santo. Jesus nos ensina que o Espírito Santo, que Ele nunca nos deixará. Vamos abrir lá na Bíblia também, no Evangelho de João, capítulo 14. Então nós vamos usar bastante. Capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador,
para que fique convosco para sempre. Observe bem o que eu disse. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não era um agente assim definitivo. Ele não era. Então, nesse momento, Jesus está tentando mostrar que ele teria que partir para que houvesse uma ação contínua da Trindade, na pessoa do Espírito Santo, vindo sobre as pessoas, na vida das pessoas e para sempre. Então, isso mostra que ele diz aqui, ele vos dará outro Consolador. Observe bem que esse outro no original grego é um outro da mesma espécie. Quer dizer, um outro igual Jesus em essência do reino celestial. Quer dizer, um Consolador que faça o mesmo papel de Jesus, mas ele vai fazer muito mais, porque até então Jesus era humano. E esse Consolador, essa palavra Consolador aqui, ela é a palavra traduzida, combina as ideias de conforto e conselho. Então o Espírito Santo, ele nos conforta nas horas difíceis, o Espírito Santo nos conforta nas horas de dores, mas também o Espírito Santo nos aconselha, ele nos orienta. Ora, eu estou sempre preparando as mensagens para pregar, gravando-as ou fazendo as lives, e essas mensagens, elas não estavam guardadas, elas não foram pegas de livros. Eu oro a Deus, eu faço as minhas leituras bíblicas, eu faço as minhas devocionais, e o Espírito Santo me revela ao meu coração qual é o texto que eu devo falar, e começa então a ficar subordinado a ele, e ele me guia na forma que eu devo tratar. A mesma coisa esse estudo hoje, que estamos preparando, que nós preparamos. Foi o Espírito Santo que me guiou a isso. Então, esse conselho é o Espírito Santo que dá. Esse consolo é o Espírito Santo que nos oferece e que nos dá. E é interessante que o Espírito Santo é uma pessoa poderosa de Deus, e que está ao nosso lado, trabalhando também conosco, e ele também trabalha por nós, nos usando também. O Espírito Santo trabalha conosco, o Espírito Santo nos usa, ele faz o trabalho por nós, ele está ao nosso lado. Então, por isso, dessa palavra Consolador, aquele que está ao lado de, esse é o termo que é certo, correto, no termo do original grego. Ele significa aquele que está ao lado de, para ajudar, para consolar, para aconselhar. Ok? Então, nós aprendemos uma terceira coisa que é importante, que também Jesus ensina, que o mundo não pode receber o Espírito Santo. Observe bem, João 14, versículo 17, diz assim, o Espírito, porque antes ele falou que ele ficará para sempre, realmente o Espírito Santo ele está sempre conosco, mas ele diz que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha que coisa incrível. Aqui está dizendo o seguinte, que o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, porque o pecado, a malignidade, a impiedade, o engano, as coisas erradas, a impureza, não pode conviver com a ação do Espírito Santo. Isso quer dizer que as pessoas que estão no mundo, a Bíblia diz que o mundo, lá em 1 João, que o mundo jaz do maligno. Então, o mundo tem há um certo controle de Satanás no mundo, mas ele só faz alguma coisa com permissão. E com isso eu quero dizer o seguinte, que quando diz que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não vê, nem o conhece, porque só conhece aqueles que abrem o coração para Jesus, que dão a sua vida a Jesus, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha que coisa incrível. Jesus está ensinando aqui que o Espírito Santo, ele habita, ele mora, há uma habitação. A nossa vida é a habitação do Espírito Santo. A sua vida é a casa do Espírito e ele estará em vós. Isso significa, então, que o Espírito Santo, Jesus ensina, que o mundo não pode receber,
mas aqueles que têm Jesus têm o privilégio de ter o Espírito Santo em sua vida, em sua existência. Isso é interessante. E aqui ele fala algo também interessante acerca de alguns conselhos. Jesus ensina que ele também habita conosco e está em nós. Então, mais um ensino aqui. Eu li um versículo que tem dois ensinos. Fala que o mundo não pode receber, no mesmo versículo 17, do capítulo 14, mas também Jesus ensina que ele habita conosco e está em vós. Então nós temos hoje, pautado na nossa vida, direcionado, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós estamos aqui hoje porque o Espírito Santo nos guiou a fazer isso. O Espírito Santo de Deus tem nos dado a orientação para levar a palavra. Muitas pessoas têm falado acerca de como nós temos veiculado as mensagens, como tem servido para elas. E como nós temos diversas, em alguns momentos das mensagens, de visualizações, e mais de 100 visualizações das mensagens pregadas. Isso mostra como a palavra de Deus atrai as pessoas. Se elas vão se converter, se elas vão mudar, isso é uma outra coisa, mas que deve ser pregado, deve. Um outro ensinamento interessante aqui também, que nós encontramos, a letra F, que Jesus disse que Ele é o nosso professor interior. Ele nos ensina. Ele nos ensina. Então, a letra E, eu não tinha colocado antes elas ali, mas você vai estar com ela gravada, a letra E. O Espírito Santo nos ensina. Então isso significa que eu estou ensinando aqui, certo? Mas o que acontece? O Espírito Santo vai usar as palavras da Bíblia, vai usar as minhas palavras, vai peneirar no seu coração e esse Espírito vai estar te ensinando. Ele é o nosso professor interior, porque tem coisas que você vai ouvir e horas, mas não vai gravar. Mas o Espírito Santo, na sua especialidade, na sua autoridade e poder, ele vai fazer com o seu coração, ele vai direcionar a sua vida, que algumas coisas, as principais coisas, você grave, você guarde e você viva. Isso é algo fundamental em sabermos e também maravilhoso. Eu fico muito emocionado por saber como esse Espírito Santo ele faz nos lembrar. Não é? Se ficássemos sem Bíblia no Brasil e as nossas Bíblias fossem confiscadas, as lojas onde vende Bíblias, como você ficaria? Você teria que lembrar, você teria que ter guardado alguma coisa que te ensinaram. Mas eu vou dizer uma coisa, eu tenho a certeza que o Espírito Santo ele estaria fazendo você lembrar. Por quê? Porque ele é que ensina. O meu ensino pode cair no esquecimento, mas dele é eterno, é permanente. Nós temos aqui também que Jesus, João 14, 26, vamos observar lá em João 14, 26, ele diz assim nessa parte do ensino: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, quando ele fala aquele Consolador, vírgula, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, em nome de Jesus, vos ensinará todas as coisas. Olha só, todas, não é algumas não. São todas as coisas. Então isso mostra que o Espírito Santo, ele é o nosso professor também. Então quando o texto diz que o Espírito Santo nos fará lembrar as palavras de Jesus, na outra versão que eu tenho aqui da Bíblia, ela diz assim, o capítulo 14, verso 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar
tudo que eu lhes disse. Então, para lembrar as palavras de Jesus. O que eu quero dizer para você, meu querido amigo, porque às vezes algumas pessoas, elas não conseguem guardar, têm dificuldade de assimilar, dificuldade de memorizar, mas o que é mais interessante, eu conheço muitas pessoas que têm quase nenhum estudo, mas como elas têm uma facilidade, o Espírito Santo usa essas pessoas para dar um bom testemunho, para pregar o Evangelho, porque elas passam a lembrar aquilo que é essencial, necessário para as pessoas. Até mesmo nós que temos um certo conhecimento, mas chega um momento que nós ficamos nos sentindo assim com dificuldade de saber o que falar, o que pregar. E aí naquele momento o Espírito Santo nos guia, nos orienta e nos orienta principalmente em palavras bíblicas, em palavras de Jesus, para que as pessoas fiquem tocadas. Às vezes, quantas vezes aconteceu de eu não ter preparado a mensagem e o Espírito Santo de Deus ter trocado a mensagem até mesmo que eu não pregaria, a que eu preparei, e aí Deus me usou e as pessoas parabenizaram acerca de que a mensagem estava bem preparada, mas não foi preparada, porque o Espírito Santo que preparou nos mostrou o que deveria de dizer, de falar, porque são palavras de Jesus e Ele nos faz lembrar. Isso é maravilhoso também. Uma outra coisa importante aqui, que também Jesus, Ele ensinou que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É interessante que esse versículo, né, o Espírito Santo, Jesus ensina que o Espírito Santo, ele nos convence, né? É o Espírito que nos convence, que convence a humanidade, que vai convencer. O Espírito, né? Convence. Aí você já sabe do pecado, justiça e juízo. Isso encontramos em João capítulo 14 também. E o texto nos diz: melhor dizendo, em João capítulo 16, corrigindo, não 14, mas 16, ele diz assim, a partir do versículo 5 em diante, ele diz assim: Jesus ensina sobre o Espírito Santo. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, esse Consolador, vocês lembram quem era? O Espírito Santo, qual o significado, né? Também expliquei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, aqui ele fala da função do Espírito Santo. E do pecado, aí ele começa a explicar. Do pecado, porque não creem em mim. Então, o Espírito Santo, ele vai estar no mundo convencendo. Observe bem. A palavra convencer não significa que o Espírito Santo vai estar invadindo o coração alheio. Que ele vai estar deixando as pessoas sem escolhas. As pessoas vão escolher, mas observe bem que a palavra convencer aqui é trazer à luz. É fazer com que você reconheça as suas limitações, os seus pecados, que você tenha vergonha deles. Então, o convencimento do Espírito Santo é mostrar, trazer à luz, jogar na sua cara o seu erro. Esse é o papel do Espírito Santo no mundo. Convencer o mundo do pecado. Quer dizer, o mundo então, quando eu falo mundo, a sociedade, as pessoas que não têm Jesus. E também da justiça,
Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Ele está dizendo aqui que o Espírito Santo, ele vai elucidar, vai trazer à luz às pessoas a questão da revelação, da justiça de Deus, porque houve o cumprimento dela na vinda de Jesus, na morte dele, na ressurreição dele, na ascensão dele. E voltará para nos buscar. Então o Espírito Santo vai mostrar a justiça de Deus e essa justiça vai ser cumprida. E também do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Do juízo, então, porque o Espírito Santo vai estar revelando às pessoas que haverá um julgamento, haverá um juízo para o príncipe das trevas, para o príncipe deste mundo, para Satanás, porque ele já está julgado. Então, o Espírito Santo vai mostrar isso, ele vai trazer isso, para que haja o entendimento. É interessante que nessa questão aí, dessa ação do Espírito Santo, porque o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo, porque essa é uma ação do Espírito para usar os pregadores, usar a mensagem, a palavra de Deus, para dar convencimento, para mostrar às pessoas os seus erros. É interessante que aqui, essas três tarefas, essas três tarefas do Espírito Santo é convencer o mundo do seu pecado para chamá-los ao arrependimento. Então, essa é a primeira tarefa que o Espírito Santo tem. A segunda delas é revelar o padrão da justiça de Deus para todo aquele que crê. E terceiro, assegurar o julgamento de Cristo sobre Satanás. Então ali está mostrando que no momento que o Espírito Santo estiver revelando a palavra dele no coração das pessoas, ele vai estar então assegurando o julgamento de Cristo, o julgamento que Cristo vai fazer sobre Satanás. Então é importante, esse ensino que Jesus veio trazer acerca da doutrina do Espírito Santo na visão de João, através do ensino de Jesus. É interessante isso e nós precisamos pregar a palavra, anunciar a palavra cada vez mais para que haja aí arrependimento. Enquanto ele vier, ele convencerá. Então ele está fazendo isso, está havendo isso, usando situações, mensagens, devocionais, versículos, para o convencimento e para a elucidação do pecado das pessoas. Elas precisam ter tristeza naquilo que estão fazendo, nos erros dela, para se voltar a Jesus. O outro ensino de Jesus acerca do Espírito Santo, vou apagar aqui. Nós temos aqui que Jesus ensinou também aos discípulos que o Espírito Santo guiará, que será o guia, Então nós temos aqui o Espírito Santo guiará em toda a verdade. Em toda a verdade e também, ainda incluso nesse João 16:13, ele vai nos dar também o discernimento e também não só nos guiará em toda a verdade, mas o discernimento quanto aos acontecimentos futuros.
Nós temos aqui João 16, 13. Nós vamos ler lá. Aqui ele diz que quando vier aquele Espírito da verdade, porque ele é baseado na verdade de Deus, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha que coisa incrível. Nesse versículo aqui nós temos duas coisas interessantes. Primeiro, que o Espírito Santo guiará em toda a verdade. Porque o Espírito Santo vai estar sempre tentando mostrar para você que aquilo de errado que você está fazendo é mentira, é caminho errado. E ele vai sempre tentar realinhar, tentar fazer o alinhamento da nossa vida à vontade de Deus. Isso é, ele vai nos guiar em toda a verdade. Esse é o objetivo maior do Espírito Santo de Deus na vida dos crentes, na vida daqueles que o obedecem. E também ele fala que ele não falará de si mesmo, porque não é papel do Espírito Santo se ufanar de poder e dizer que ele é o dono da verdade, mas ele dirá tudo o que tiver ouvido, não é? Ele trará os segredos de Deus, as coisas que Deus quer para a vida da igreja, do povo dele, e vos anunciará o que há de vir. Quer dizer, os acontecimentos futuros. É bom a gente observar que hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, o que tem aparecido aí de profetas, de falsos profetas, né? De pessoas que têm visões, que têm revelações específicas de algumas coisas. O que já tem acontecido tem deixado muitas pessoas amedrontadas. Mas é interessante que a linha da revelação de Deus é sempre baseado naquilo que está nas Escrituras. Deus nunca vai trazer alguma coisa revelando o futuro, mostrando coisas que hão de vir, em detrimento à sua palavra. Ele vai estar sempre trazendo alguma coisa, os seus segredos, revelando sempre para os servos de Deus, as mulheres de Deus, os homens de Deus, os servos fiéis, aquilo que ele quer revelar, e sempre em comum acordo, sempre em equilíbrio, sempre em conexão à palavra de Deus. Então, tudo aquilo que porventura alguém venha falar que vai acontecer, que não está escrito, ou que pelo menos não fora revelado de forma global para os crentes fiéis, fica realmente difícil. Basta você apenas estar crendo naquilo que Deus falou e se preparando para a sua volta. Então, os acontecimentos futuros, ele vai estar mostrando à igreja para canalizar a vontade dele para o fim maior, que é estarmos nos céus. Mas ele vai estar mostrando isso. Ele não vai querer que ninguém fique na dúvida. Então é importante sempre ler as Escrituras, estar em oração, em conjunto com uma vida que agrada a Deus. E João 16,13, então, ele fala acerca disso. A verdade a qual o Espírito Santo nos conduz é a respeito de Cristo, tá? Não a respeito de uma verdade que falam por aí, mas a respeito de Cristo. E o Espírito também nos ajuda pela prática da paciência e nos ensina também a discernir o certo do errado. Então o Espírito Santo está sempre nos trazendo, mostrando para nós a escolha acertada que temos que ter, né? Então isso é importantíssimo nesse tempo de confusão em que as pessoas estão falando. Mas também o Espírito Santo, ele glorifica a Cristo. Vamos ver aqui uma outra palavra de Jesus. O Espírito Santo, Jesus, ensina
nós temos aqui João 16, 14. João 16, 14. E aí João 16, 14 nos diz assim: e ele me glorificará. Isso é Jesus falando, que o Espírito Santo glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Isso é uma versão, né? Na outra versão que eu tenho aqui, e ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. É interessante aqui observar que o papel do Espírito Santo com a humanidade é revelar a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário, a sua ressurreição. Então o Espírito Santo, ele tem essa função de glorificar a Cristo. E isso é importante para que nós venhamos a glorificar também Jesus. Dar a glória a Ele, mostrar que Ele realmente é exaltado, é poderoso. E o versículo 14, ele diz algo interessante, que diz que Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Quer dizer, o Espírito Santo, ele nunca deixa as coisas vedadas para o nosso entendimento. Ele está sempre tentando trazer à luz os acontecimentos, as narrativas, nos mostrando o que realmente as coisas que vão acontecer e qual é a vontade dele para a Igreja de Cristo na Terra e na vida das pessoas. É importante também, né, a gente observar uma outra coisa. Eu estou concluindo já, né? Eu quero também já concluir, deixar aqui também algo importante para a gente poder entender isso, quando fala que ele glorificará. Nós falamos do convencer, né? Mas a gente observa o seguinte: a gente tem que olhar no ensino de Jesus acerca do Espírito Santo, no Evangelho de João, da seguinte forma: nós temos a ação do Espírito Santo dessa forma, né? A ação, podemos concluir, né, dessa forma: a ação do Espírito sempre baseado aqui no que Jesus está mostrando no Evangelho. Nós ouvimos aqui, então, na recapitulação, alguma coisa acerca que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, ele tem aqui, nós podemos aqui separar, né? E aqui nessa separação, você vai ter o Espírito Santo, a sua função. Vamos colocar aqui função no mundo. Vamos fazer o seguinte, para ficar mais, não ficar embolado. Então nós temos aqui o mundo. Então nós temos a ação do Espírito Santo no mundo. Ele tem uma função no mundo: levar as pessoas a crerem em Jesus, não é isso? Revelar o pecado delas, levar as pessoas a Jesus. Levar as pessoas a Jesus. Então nós sabemos que o Espírito Santo hoje, o que Jesus quer mostrar através do Evangelho de João, o Espírito Santo tem um papel fundamental para a aplicação do Evangelho, da obra redentora no coração das pessoas que não têm Cristo ainda. Então ele vai usar todos os meios, vai usar a sua vida, vai usar a vida da igreja, vai usar esse estudo, vai usar as mensagens
para fazer as pessoas serem conduzidas a uma nova vida com Deus. Mas nós temos uma outra questão também. Nós temos o Espírito Santo na função dele para com as pessoas, para com os crentes, né? Os crentes. Aí esses crentes aqui, ele ensina que ele fará o quê? Os fará lembrar, né? Fará lembrar as coisas. Para lembrar o ensino, guiar. E aí nós temos outras coisas mais. Então, ele tem uma função para com os crentes. E podemos dizer que é a igreja de Cristo, é isso. Mas ele tem também a função para com uma igreja também, vamos dizer assim, no sentido coletivo, porque quando ele diz que vai ensinar, vai guiar, quando ele diz que ele aqui está lembrar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, anunciar o julgamento divino, glorificar. Então tudo isso é função da igreja, mas é importante observar que a igreja no sentido coletivo, no sentido também de instituição, e ele tem o quê? O papel de capacitar, né? De consolar, capacitar, aconselhar. Então é interessante que aqui a gente aprende acerca da ação do Espírito Santo na vida do mundo, da sociedade sem Cristo, e dos cristãos, no sentido de que eles precisam ser guiados a fazer as coisas certas, ensinados, lembrar das coisas dele, mas também no sentido da igreja, no sentido coletivo, igreja local, igreja universal, no sentido de todos os salvos, com o propósito de consolação, de capacitação para o serviço e aconselhar essas pessoas acerca daquilo que elas precisam viver e demonstrar a Jesus. Então eu concluo que o Espírito Santo ele tem estado ativo entre o povo de Deus desde que o princípio, nós encontramos no princípio da fundação do mundo, mas também depois do Pentecostes, até hoje. Ele veio habitar em todos os cristãos. Muitas pessoas não têm a consciência na atividade do Espírito Santo, mas aquelas que ouvem a palavra de Cristo e entendem o poder do Espírito, recebem dele uma nova maneira de considerar a vida e a vida também cristã. Então eu quero dizer que ter o Espírito Santo é ter o próprio Senhor Jesus. O meu desejo é que esse estudo, que foi meu objetivo, ele possa dar a você, através desses versículos e textos, a elucidação acerca dessa temática. Mas eu quero dizer para você, você deixa aí o seu comentário, deixe seu like, você tire as suas dúvidas acerca do que ensinamos, você pode nos perguntar, você pode ir lá na página da nossa igreja, lá no Facebook, deixar comentários e pedir. Eu estarei enviando para você a resposta daquilo que você vai estar perguntando. Mas o meu desejo é que nesse tempo de confinamento, nesse tempo de pandemia, tenhamos mais sensibilidade no silêncio da nossa casa, da nossa vida, mais sensibilidade em ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Que se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, não deixe nada atrapalhar e entrar no seu coração. A tristeza, o orgulho, o pecado, se você está irado, se você está triste, abatido, o Espírito Santo quer fazer a obra na sua vida. Jesus está voltando para buscar a sua igreja e é importante que estejamos preparados para subirmos com Ele. E somente através do Espírito Santo que vamos compreender onde falhamos, onde acertamos, para a glória dele também.
E eu espero que você tenha compreendido esse estudo. Meu desejo é que o Espírito de Deus te dê um dia de paz e abençoador. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, Tu conheces as nossas limitações, sabes que somos pó, mas nós fomos regenerados pelo Teu Santo Espírito. Nós somos alcançados, meu Pai, por essa graça irresistível. Nós, Senhor Deus, estamos nesse momento, Pai, com nossos corações abertos para que o Teu Espírito Santo venha continuar falando a nossa vida, venha estar nos moldando, venha estar, Senhor Deus, nos dando, ó Pai, o verdadeiro sentido de existir para estarmos contigo. Ajude-nos, meu Pai, a compreendermos o Teu recado. Nos mostre, Senhor Deus, nos revele os Teus segredos. Nos revele, Senhor Deus, aquilo que o Senhor deseja para melhorarmos como maridos, como líderes, como servos Teus, como filhos, meu Pai, como casais, que possamos, Senhor Deus, ter uma vida bastante modificada, para que o Teu Espírito Santo possa se agradar. Porque a Tua palavra que acabamos de estudar mostra que Ele habita, Senhor, em nós, que Ele está em nós, Ele quer morar. Ele não quer morar em uma casa onde áreas da nossa vida, cômodos, estão trancados. O Senhor quer habitar em toda a casa. Ó Senhor, eu agradeço e peço que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada servo Teu nesse dia, e que seja um dia gracioso para honrar Teu nome em seus lares, em nossos lares. Eu oro em nome de Jesus. Amém.